coisa hoje para nós comentarmos com todos os dias, né? E hoje, claro, nossa roda da fofoca, com os bafões do Felipe Campos, com os bochichos do Vladimir Alves, com as informações e a opinião do Thiago Rocha, tá? Muita coisa, como eu disse para vocês, a gente vai inclusive comentar sobre ontem que nós ficamos devendo, o pessoal tá cobrando pra gente. Então, aguardem que nós já vamos começar, inclusive com a nossa primeira página de hoje, que eu acho que vocês vão gostar bastante, não é mesmo? Gente, olha, aqui no nosso programa também tem Sônia de Papelão, não é só Silvio de Papelão, nem Eliana não, né? Mas essa já fazia parte aqui da nossa Rede TV muito antes dessa história toda acontecer lá, porque todos os apresentadores da emissora têm um totem desse, tem todas as imagens, que a gente fala que é de papelão, mas é um outro material, no saguão de entrada da Rede TV. Agora tiraram todos, ficou um só, mas era assim, então a gente tinha o nosso também. O Danilo Gentili já andou mostrando o dele também, mostrando o encontro dele com o fã, com o Danilo Gentili de papelão. Então essa história tá virando um meme, realmente, tá ficando muito engraçada, antes assim, né? Bom, vamos falar da nossa primeira página, então, que eu acho importante, porque nós vamos falar do último capítulo da novela Que Rei Sou Eu, que ontem realmente acabou chamando. Ai, meu Deus, Deus salve o rei. Lá vou eu para a geladeira de novo. Deus salve o rei. E aí vamos falar, gente, o que é justo de ser falado, na verdade, porque olha, eu não gostei da novela desde o começo, vocês sabem disso, foi uma novela que se perdeu muito pelo caminho, tinha uma ótima proposta, um figurino maravilhoso, uma cenografia perfeita, um elenco de primeira, mas a trama acabou se perdendo mesmo. Teve uma hora que a novela parecia sem pé nem cabeça, e aí houve um ajuste, né? Muita gente cortada, teve a guerra, teve a explosão da mina, teve aqueles que a Catarina mandou matar por conta própria, e foi enxugando o elenco. A entrada do Alexandre Borges, importante como um grande vilão da história também, como o Otávio lá, sei lá. E aí a coisa parece que se ajustou. Mesmo assim, ainda era fraca, mas já era uma coisa mais consistente um pouco. Agora, essa reta final de Deus salve o rei foi uma coisa muito bem feita. O último capítulo de Deus salve o rei, que nós assistimos ontem, valeu pela novela inteira. Um capítulo primoroso, um último capítulo mais bonito dos que eu já vi ultimamente. Foi uma coisa feita com muita sensibilidade, mas extremamente artístico mesmo, na acepção da palavra, emocionante, bonito de ver, de encher os olhos, né? De mexer com o coração das pessoas, e mais importante que eu achei foi a sensação de justiça que a novela deixa no ar, né? Porque a Catarina morreu de verdade, coisa que eu duvidei. Eu, brasileira, né, nascida no país da impunidade, não estava acreditando muito não que uma assassina como ela iria para a forca e iria morrer mesmo. Eu achava que, como filha de bruxa que ela era, da Brice, ela pudesse de alguma maneira, por algum poder sobrenatural herdado da mãe, também se safar dessa história. Era mais uma vilã solta por aí, mas não. As cenas do julgamento também formaram uma sequência primorosa, ponto ali para o Celso Frateschi, uma participação especialíssima e muito boa como juiz. Marco Nanini não precisa falar nada, né, gente? Monstro sagrado é monstro sagrado. O rei Augusto passou boa parte da sequência do julgamento mudo, mas tudo estava ali na expressão do Marco Nanini, dando para o seu personagem. E depois a sequência dele, em que ele mesmo tem a coragem, em nome da justiça, de condenar a própria filha à morte, porque é o depoimento dele que condena a morte, mesmo que ele peça clemência, mas ele sabia que o risco ali era total. Isso foi uma coisa primorosa. Ele é perfeito, a gente não pode falar menos do que isso para o Marco Nanini. Enfim, esse capítulo realmente valeu pela novela inteira.
certeira. É um capítulo que só merece elogios, não tenho que criticar. Inclusive o desempenho da Bruna Marquezine como a Catarina, né? Eu também acho, não só a novela se resgatou como um todo no último capítulo, como a Bruna Marquezine no papel de Catarina, a vilã que começou robótica, que começou fria, que era uma coisa que rendeu muitas críticas à Bruna Marquezine, mas eu passei aqui o tempo todo dizendo que ela era uma boa atriz, né? Isso sempre foi inegável. Você não se dá bem num personagem não quer dizer que você não tenha talento, não quer dizer que você não seja uma boa atriz. No andar da carruagem, ela acabou se ajustando nessa outra fase à personagem e aí ela virou uma vilã natural, uma vilã em que a maldade transpirava por todos os poros, não era aquela coisa gélida, não era aquela coisa mais robótica. Ela humanizou, não é, com toda a maldade possível para um ser humano, a sua Catarina. E nessa reta final, inclusive nas cenas do julgamento, quando ela é condenada a morrer na forca, a interpretação dela também foi 10. E depois, no momento em que ela está para ficar pendurada pela corda, aquela última lágrima, aquilo também matou a cena, mas no sentido de pegar e realmente ser um golpe assim na gente, de quase você ter dó da Catarina, mas não dava tamanha maldade e tamanha frase dela, não é? Que realmente mostrava que tem gente que é assim, aquele pau que nasce torto nem direita, né? Ela era malvada mesmo, do começo ao fim, tanto que ela repete: eu faria tudo exatamente igual. Quando o rei Afonso, ali aos pés do cadafalso, ele pergunta para ela: você tem alguma última mensagem, Catarina? E ela fala exatamente isso: eu faria tudo exatamente igual, o que confirma que a crueldade era uma coisa que estava no DNA da Catarina. E a Bruna Marquezine foi show, realmente ela deu um show e eu acho que ela sai por cima nessa novela. Depois de tantas críticas como atriz, não é? Ela sai por cima dando um show de interpretação. Realmente justiça se faça, tanto ao último capítulo da novela como a interpretação da Bruna Marquezine, que foi a mais criticada de todo o elenco. As outras a gente pode pontuar como atuações impecáveis, não é? Que é o caso, claro, do Marco Nanini, foi do Celso Frateschi agora, do Rômulo Estrela, que é um príncipe que, né, a gente que nem gosta mais dessa história de príncipe encantado, se encantou com o príncipe rei depois, que era o Afonso, o personagem dele, que acabou ficando com a mocinha da história, a Marina Rui Barbosa, também perfeita no seu papel. Acho que era um personagem mais fácil do que a Catarina, porque é a boazinha, é a mocinha, ela não oscila tanto, né? Ela tem aquele tom que vai e vai, o público gosta, torce por ela. É muito mais fácil você ficar bem sucedida nesse tipo de personagem. Com a malvada é diferente, né? E mesmo porque o pessoal concentra a atenção, chama a atenção, aí tantas vilãs já consagradas, fica difícil você arrumar um lugar para o seu personagem nessa galeria, se não for uma coisa muito bem feita. E isso só veio acontecer na reta final, mas antes tarde do que nunca. Sequência do casamento, gente, que coisa maravilhosa, coisa de cinema. Aliás, tudo, né? Aquela cena da Catarina se dirigindo ao cadafalso para ser enforcada, cheia de tensão, a sequência do julgamento, a Brice, esqueci de falar da Brice. O que é aquilo? A Globo ficou assim, sabe, impressionada com os efeitos especiais das novelas da Record e resolveu botar um ali no meio também, de fechar, de arrebentar. A Brice vira poeira aos pés do local onde ali a filha estava sendo julgada, a Catarina estava sendo julgada. Coisa de Harry Potter mesmo, como a gente tinha falado para vocês. Perfeita, perfeita, perfeita. Bia Arantes também, como a bruxa, ela foi muito bem do começo ao fim da história. É outra cena que fica, viu, para a história aí da televisão. E aí vem a sequência do casamento, que olha, que coisa bem feita, gente. Que coisa
beleza de cinema, a música, a coreografia, o figurino, as tomadas de cena, tudo absolutamente irretocáveis. Tanto que é isso que eu falei para vocês, eu acho que a novela fica aí, não é? Com essas imagens, essas imagens vão marcar mesmo para sempre para o público. Eu acho que quando se falar em Deus salve o rei, agora eu acertei, né? O que a gente vai lembrar é desse último capítulo, é da Amada Catarina, é da sequência do casamento, porque a Amália estava uma princesa, virou rainha. A gente está tão, né, acostumado com os vestidos de noiva tradicionais ou de séculos mais próximos dos da gente, e essa coisa de Idade Média, essa catedral tão parecida com os casamentos que a gente viu lá na Inglaterra. Olha que coisa primorosa, gente. Olha se isso não é de cinema. Então, realmente, tá com tudo esse último capítulo. Achei absolutamente lindo. Eu só acho que pecou por uma coisa. Não é aquela que fala tudo lindo, mas vai botar defeito. Não é defeito. Era uma coisa que nós, como público, gostaríamos muito de ter visto. Porque a sensação que a gente tinha, por exemplo, eu tinha, e muita gente também, é que a Catarina não morreria. Mas se morresse, ela voltaria de alguma forma, né? Porque a maldade sempre vai fazer parte do mundo, a maldade é eterna, assim como a bondade também, graças a Deus. Mas se imaginava ela de uma forma espiritual, né? Ou do bem ou do mal, se imaginava a Catarina assim. E tinha uma cena em que ela aparecia vendo a filha naquele momento da chuva, a gente só viu a chuva, a gente não viu a cena da Catarina olhando para a filha na janela. O que ficou pra gente? A Catarina se recusando a olhar para o bebê e dizendo que não tinha filha, que foi criada pelo rei Augusto, que ia ser criada pelo rei Augusto. Essa cena eu acho que deveria ter ido, não ia tirar, né, o senso de justiça dela ter sido condenada à morte, não. Mas eu acho que daria pelo menos a sensação de que talvez num outro plano ela começasse a evoluir. Então fez falta. E por tudo que eu tenho lido por aí, o público realmente gostaria de ter visto. Então, salve a Bruna Marquezine, que postou essa cena e todo mundo pôde curtir aquilo que não viu na televisão. E outra coisa que eu achei muito legal também foi o próprio recado, a própria mensagem da Bruna Marquezine para Catarina no seu Instagram, que daqui a pouco a gente mostra e lê aí para vocês. Foi muito legal ela se dirigir a essa personagem que foi tão difícil para ela, que foi um desafio, que virou realmente um massacre de crítica, né? Mas que no final, olha, foi realmente a redenção aí dela, tá certo? Bom, daqui a pouquinho a gente volta a esse assunto, vamos mostrar as mensagens e tudo aí pra vocês, mas já tô aqui com o Vladimir Alves. Olá, tudo bom, Sônia, querido? Boa tarde, como vai? Boa tarde. Tudo bem? Tiago Rocha, tudo boa tarde, Sônia Abrão. Oi, gente. Tarde. Eu vi sua irmã por aí. Você viu minha irmã por aí? Por quê? Uma Quem outra. é minha irmã? A minha gêmea de papelão, exatamente. Bonitinho, né? Eu falei, a gente também tem gêmeo de papelão bem aqui. Antes, né? Bem antes, é isso que eu tava falando. Eu tinha de papelão bem antes, o Danilo Gentili também tinha, então não foi exclusividade do programa da Eliana, não, viu, gente? Mas e aí, Felipe Campos? Boa tarde. Sônia. Nossa, que lindo! Onde você vai? Obrigado. Aí pra onde eu vim fazer o programa, eu vim abrilhantar a nossa tarde junto com vocês e fazer toda a história acontecer, Sônia Abrão. Olha só. Boa tarde, Sônia. É demais, né? Olha, você merece, viu? Pois é. New York, New York. Maravilhoso, que bela surpresa. Foi bem ao Joãozinho, claro, né? Claro. Sempre é 10. Bom, bafões da beça aí, eu sei que você tem 4 de arrebentar. Pois é, hoje tá, olha, hoje tem histórias pra lá de cabeludas, como a gente costuma chamar nossa querida Cláudia Ohana, né? Não, faz de conta que a gente não entendeu exatamente. Caneca, né? 11 anos, a tarde é sua. Exatamente, a tarde é sua. Que linda a caneca, né? Ô, Sônia Abrão. Gente, Ai, Era Sônia sobre isso que você Abrão. tava falando? você ficar quieto aí agora, diga. Era isso aqui que você tava falando? Que tem, ó. Adorei.
eu preciso tirar uma foto comigo mesmo. Você tá eu não séria, tenho. Sônia Abrão? Por quê? Você tá muito séria ali. O que aconteceu? Você não gostou do fim da novela? Ah, eu sou uma mulher séria. Olha lá, ó. Mas tá muito... Olha lá, ó. Parece que alguém mexeu com você. Parece, mas não mexeu, viu? Olha aqui, vamos contar como é que foi a pizza do Faustão, que teve até o Danilo Gentili lá. Olha, Sônia Abrão, parece que o negócio está chegando aí. O Danilo acho que pode ter uma possibilidade aí de participar da Dança dos Famosos, viu? Sim. Claro, se o SBT liberar. Olha, eu tô duvidando, com Viu? todas as VINDO. letras. VINDO. Não, DA dele me deixa pra lá, vai. Deu Duvidou. Eu não ia passar no soletrando. Pois é, rolou a- Imagina, É, você rolou- acha? Ele tá matando o Pedro Bial sempre, né? O William Bonner tá até fazendo chamada dentro do Jornal Nacional do Conversa com Bial para ver se dá uma levantada. Não que o programa seja ruim, mas o Danilo agrada muito mais, tanto que tá Verdade. dando uma surra de audiência. Acha que a emissora vai liberar e dar ele de Verdade. bandeja pro Faustão na guerra de audiência do domingo? Nem que a vaca tussa. Pois é, a audiência do Danilo cresce a cada dia, nós sabemos. Mas Sônia Abrão ontem teve a pizza, a famosa pizza disputadíssima aí na casa do Faustão, Olha que aonde legal. Tiago Rocha e eu já estivemos uma vez, né, Tiago? Mas Acho que não. Eu nunca tive. Não, essa é a cobertura nova dele. É a cobertura? É a cobertura, Eu não é nunca mais a fui na casa do pizza. Morumbi. Não, eu fui na casa do Morumbi. Eu também, Ah, e o mas povo não leva é pra mais. casa? Leva pra casa, Leva tem marmita? delivery, viu? Leva quentinha pra casa. E aí o que Leva aconteceu? mesmo. Lá tá todo mundo na tarantela, dançando, feliz, né? E a pizza correndo solto. E de repente surge vamos fazer a dança dos famosos, sabe? Pois é. E aí Vai ficar só na vontade. um sai pela tangente, outro pela tangente. Mas daí o Danilo não é bobo nem nada, pegou e falou assim, acho que o Roger não tem problema de participar. Então quer dizer... eu não acho que deixa. tem. Pois é. Agora eu não sei como que é o contrato também do Roger ou do Danilo, enfim, se eles pudessem participar aí da dança, ou se eles poderiam participar aí da Dança dos Famosos. Entendi. Eu acredito que não. Que não, é um time fechado de um programa, né? A não ser que fosse realmente para dar um belo tapa de luva de pelica na emissora, que andou boicotando o troféu imprensa, não mandou estrelas para o Teleton. Podia ser que, de repente, a gente nunca sabe o que passa na cabeça do Silvio, da direção da emissora. Podia ser que fale, leva, pode vai continuar ganhando mesmo aqui, a gente Vai não continuar os sabe. 300 aqui, exatamente. que é o salário do Danilo Gentili, 300 mil por mês. 300 mil? Não, 300. leva para participar da dança dos famosos, né? Vamos ver o vídeo, o Felipe vai contar mais coisas pra gente. Vamos lá. Aqui é o seguinte, você sabe que o cara é miserável quando vem, come a pizza, o cara vem, come a pizza, ainda manda fazer uma pra levar pra casa ainda. Nós estamos esperando. Deixa eu falar. Nós estamos esperando, Fausto, você criar o serviço de delivery. Aí Nem vem, entrega em casa. você já liga, já. Aqui um amigo de 40 anos, né? E aqui um novo amigo, o mais novo integrante do clube. Dona Guilmar, é promessa, hein, Dona Guilmar? Se eles comeram no caminho, a senhora me avisa. Já vi muita mãe esperar pizza que os filhos comem no caminho. Valeu. Mas olha, não é uma ideia, não. Já pensou o Faustão ter essa marca pizza do Eu Faustão? pensei nisso agora. Ia ficar Você mais imagina rico uma ainda. pizzaria do Faustão? Isso é Exatamente. uma loucura. Todo mundo Delivery, Todo também. mundo ia lá querer comer a pizza do Faustão. Uma em cada capital, você já Já imaginou? pensou? Trilhardaço. aconteceria? O bilionário da pizza, Mas ele ia né? acabar com as pizzarias do Brasil, né? Eu acho que o Faustão não faria isso, não. Não, acho que não. Ah, mas tem mesmo. espaço pra todo mundo. Tem espaço pra todo mas mundo. Ia assim, virar quase um monopólio, hein? Mas Pode vocês ser. acham que talvez a questão do Danilo Gentili talvez teria o perfil para ir para a própria Rede Globo de televisão? Claro, por que não? Basta ser Se o bom Adnet ator. for, Oh, não precisa nem ver lá por baixo. Nossa, é que eu tenho o perfil do stand-up, Sônia Abrão. Menos. Ô, Sônia Abrão. Menos. Tá bom, vai. É deixa verdade, lá. essa que eu Você faria tá hoje. coberta aqui, o edredom.
hoje faria mais sucesso, com toda certeza, o Danilo Gentili. Também Claro, lógico, né? Com toda certeza. Mas enfim, tá aí a pizza, tá aí o convite, não é? Meio informal assim, mas tá aí. O Silvio já não permitiu, segundo as notícias que a gente andou lendo aí, depois eu vejo vocês onde, que a Larissa Manoela participasse do Domingão do Faustão. Imagina que ele vai liberar o Você sabe quantos sabores de pizza? São 20 sabores de pizza. Olha só. Olha. Da casa do Faustão pode escolher 20? Não, você tem 20 opções no cardápio. todos os Você pode. ingredientes lá. Tem até pizza vegetariana, viu? Gente, Só isso, olha, Gabriel. faz o seguinte, vocês ofereçam, vocês façam uma noitada de pizza e convidem o Faustão. Será que ele vai? Invertem um Será que pouquinho. ele vai? De repente. Mas a dele é de primeira categoria. Ué, tem lá e a até de o vocês não vai pizzaiolo. ser? Não, nossa, Ah, tá nós vamos bom. ligar e pedir umas 3, 4, né? Você imagina o Faustão lá na Zé, Sônia Abrão? Chegando lá na Zé, ele vai comer uma Não, pizza. e comendo a pizza da minha mãe, que era de frigideira. Quando a gente era criança, era muito Pizza engraçado. frita, E boa. ficava boa, ficava Fica muito boa, realmente, viu? Bom, mais alguma coisa dessa pizza pra gente saber? Da pizza, aconteceu a pizza, todo mundo comeu, depois, enfim, Todo mundo foi embora, levaram até tá pra bom. casa, levaram pra dona Guiomar e todos foram curtir. A o dona fim- Guiomar é o quê? A mãe do é a mãe Danilo? do Danilo Gentili. Ah, é. tá, Olha, Sônia entendi. Abrão. A gente só não conseguiu ver o sabor qual que era. Tá, Mas enfim, mas que ele tudo bem. levou, ele levou. Olha, Então tá bom, estão me diga. falando aqui que essas imagens são da casa do Faustão lá no Morumbi. É. Que atrás dessas imagens tem uma coleção de miniaturas do Faustão ali, ó. Ah. E que eu não sei que miniaturas são essas. Relógio. Gente, eu não reconheço, na verdade, não acho que seja a casa. Eu Mas acho só que se é ele a- manteve então. a casa para fazer a pizza. Essa é da Cidade Jardim, essa casa. É, Da sim, Cidade seria Jardim. mesmo. E a coleção, a fonte acabou de me passar que são de carrinhos. O Ah, Faustão carrinhos. coleciona carrinhos. Ah, que lindo. Eu acho que ele todo apresentado. O Silvio também não coleciona as bonecas? Olha, que a Esse gente foi o viu. apartamento que quando ele mudou, que todo mundo começou a reclamar, enfim, por causa do barulho e tal, que ele mandou fazer aquele mega milionário revestimento no apartamento justamente para não incomodar os vizinhos, né? Ah, foi esse apartamento aí. Ele vendeu a cobertura, inclusive a fonte está falando. Eita, ele vendeu? Vendeu. Já vendeu? já vendeu. Não mudou? Tava reformando inteira. Não tem mais a cobertura. Essa sua fonte bebeu? Não, é fonte boa. Boa, É, boa. essa é Vendeu. craque. Aquela super milionária, mega hiper blaster, ele vendeu. Mas tem é porque certeza? estavam enchendo o saco Bom, do Faustão, viu? Não sei. É. Bia Arantes também, como a bruxa, ela foi muito bem do começo ao fim da história. É outra cena que fica, viu? Pra história aí da televisão. E aí vem a sequência do casamento, que olha, que coisa bem feita, gente. Que coisa de cinema. A música, a coreografia, o figurino, as tomadas de cena, tudo absolutamente irretocáveis. Tanto que é isso que eu falei para vocês. Eu acho que a novela fica aí, não é? Com essas imagens, essas imagens vão marcar mesmo para sempre para o público. Eu acho que quando se falar em Deus salve o rei, agora eu acertei, né? O que a gente vai lembrar é desse último capítulo, é da Amanda Catarina, é da sequência do casamento, porque a Amália estava uma princesa, virou rainha. A gente está tão acostumado com os vestidos de noiva tradicionais ou de séculos mais próximos dos da gente, e essa coisa de Idade Média, essa catedral tão parecida com os casamentos que a gente viu lá na Inglaterra. Olha que coisa primorosa, gente. Olha se isso não é de cinema. Então, realmente, tá com tudo esse último capítulo. Achei absolutamente lindo. Eu só acho que pecou por uma coisa. Não é aquela que fala tudo lindo, mas vai botar defeito. Não é defeito. Era uma coisa que nós, como público, gostaríamos muito de ter visto. Porque a sensação que a gente tinha, por exemplo, eu tinha, e muita gente também, é que a Catarina não morreria. Mas se morresse, ela voltaria de alguma forma, né? Porque a maldade sempre vai fazer parte do mundo. A maldade é eterna, assim como a bondade também, graças a Deus. Mas se imaginava ela de uma forma espiritual, né? Ou do bem ou do mal, se imaginava a Catarina assim. E tinha uma cena em que ela aparecia vendo a filha
filha naquele momento da chuva. A gente só viu a chuva. A gente não viu a cena da Catarina olhando para a filha na janela. O que ficou pra gente? A Catarina se recusando a olhar para o bebê e dizendo que não tinha filha, que foi criada pelo rei Augusto, que ia ser criada pelo rei Augusto. Essa cena eu acho que deveria ter ido. Não ia tirar, né, o senso de justiça dela ter sido condenada à morte, não. Mas eu acho que daria pelo menos a sensação de que talvez num outro plano ela começasse a evoluir. Então fez falta. E por tudo que eu tenho lido por aí, o público realmente gostaria de ter visto. Então salve a Bruna Marquezine, que postou essa cena e todo mundo pôde curtir aquilo que não viu na televisão. E outra coisa que eu achei muito legal também foi o próprio recado, a própria mensagem da Bruna Marquezine para Catarina no seu Instagram, que daqui a pouco a gente mostra e lê aí para vocês. Foi muito legal ela se dirigir a essa cena, mas no sentido de pegar e realmente ser um golpe assim na gente, de quase você ter dó da Catarina, mas não dava tamanha maldade e tamanha frase dela, não é? Que realmente mostrava que tem gente que é assim, aquele pau que nasce torto nem direita, né? Ela era malvada mesmo, do começo ao fim, tanto que ela repete: eu faria tudo exatamente igual. Quando o rei Afonso, ali aos pés do cadafalso, ele pergunta para ela: você tem alguma última mensagem, Catarina? E ela fala exatamente isso: eu faria tudo exatamente igual, o que confirma que a crueldade era uma coisa que estava no DNA da Catarina. E a Bruna Marquezine foi show, realmente ela deu um show e eu acho que ela sai por cima nessa novela. Depois de tantas críticas como atriz, não é? Ela sai por cima dando um show de interpretação. Realmente justiça se faça, tanto ao último capítulo da novela como a interpretação da Bruna Marquezine, que foi a mais criticada de todo o elenco. As outras a gente pode pontuar como atuações impecáveis, não é? Que é o caso, claro, do Marco Nanini, foi do Celso Frateschi agora, do Rômulo Estrela, que é um príncipe que, né, a gente que nem gosta mais dessa história de príncipe encantado, se encantou com o príncipe rei depois, que era o Afonso, o personagem dele, que acabou ficando com a mocinha da história, a Marina Rui Barbosa, também perfeita no seu papel. Acho que era um personagem mais fácil do que a Catarina, porque é a boazinha, é a mocinha, ela não oscila tanto, né? Ela tem aquele tom que vai e vai, o público gosta, torce por ela. É muito mais fácil você ficar bem sucedida nesse tipo de personagem. Com a malvada é diferente, né? E mesmo porque o pessoal concentra a atenção, chama a atenção, aí tantas vilãs já consagradas, fica difícil você arrumar um lugar para o seu personagem nessa galeria, se não for uma coisa muito bem feita. E isso só veio acontecer na reta final, mas antes tarde do que nunca. Sequência do casamento, gente, que coisa maravilhosa, coisa de cinema. Aliás, tudo, né? Aquela cena da Catarina se dirigindo ao cadafalso para ser enforcada, cheia de tensão, a sequência do julgamento, a Brice, esqueci de falar da Brice. O que é aquilo? A Globo ficou assim, sabe, impressionada com os efeitos especiais das novelas da Record e resolveu botar um ali no meio também, de fechar, de arrebentar. A Brice vira poeira aos pés do local onde ali a filha estava sendo julgada, a Catarina estava sendo julgada. Coisa de Harry Potter mesmo, como a gente tinha falado para vocês. Perfeita, perfeita, perfeita. Essa personagem que foi tão difícil para ela, que foi um desafio, que virou realmente um massacre de crítica, né? Mas que no final, olha, foi realmente a redenção aí dela, tá certo? Bom, daqui a pouquinho a gente volta a esse assunto, vamos mostrar as mensagens e tudo aí pra vocês, mas já tô aqui com o Vladimir Alves. Olá, tudo bom, Sônia querido? Abrão, boa tarde, como boa vai? tarde. Tudo bem? Tiago Rocha, tudo boa tarde, bem? Sônia Abrão. Boa Oi, gente. tarde. Eu vi sua irmã por aí. Você viu minha irmã por aí? Por quê? Uma Quem é minha outra. irmã? A minha gêmea de papelão, exatamente. Bonitinho, né? Eu falei, a gente também tem gêmeo de papelão e bem aqui. antes, né? E bem antes, é isso que eu tava falando. Eu tinha de papelão bem antes, o Danilo Gentili também tinha, então não foi exclusividade do programa da Eliana,
Não, viu, gente? Mas e aí, Felipe Campos? Boa tarde. Sônia. Nossa, que lindo! Obrigado. Aí o Pra Onde Eu Vim fazer o programa, eu vim abrilhantar a nossa tarde junto com vocês e fazer toda a história acontecer, Sônia Abrão. Olha só. Boa tarde, Sônia. É demais, né? Olha, você merece, viu? Pois é. New York, New York. Maravilhoso, que bela surpresa. Foi bem ao Joãozinho, claro, né? Claro. Sempre é 10. Bom, bafões, a beça aí. Eu sei que você tem 4 de arrebentar. Pois é. Hoje tem histórias pra lá de cabeludas, como a gente costuma chamar nossa querida Cláudia Ohana, né? Não, faz de conta que a gente não entendeu exatamente. Caneca, né? 11 anos, a tarde é sua. Exatamente, a tarde é sua. Que linda caneca, né? Ô, Sônia Abrão. Gente, Ai, Sônia Abrão. você ficar quieto aí agora. Diga. Era isso aqui que você tava falando? Que tem, ó. Adorei. Eu preciso tirar uma foto comigo mesmo. Você tá eu não séria, tenho. Sônia Abrão? Por quê? Você tá muito séria ali. O que aconteceu? Você não gostou do fim da novela? Eu sou uma mulher séria. Olha lá, ó. Mas tá muito... Olha lá, ó. Parece que alguém mexeu com você. Parece, mas não mexeu, viu? Olha aqui, vamos contar como é que foi a pizza do Faustão, que teve até o Danilo Gentili lá. Olha, Sônia Abrão, parece que o negócio tá chegando aí. O Danilo acho que pode ter uma possibilidade aí de participar da Dança dos Famosos, viu? Sim. Claro, se o SBT liberar. Olha, eu tô duvidando, com todas as letras. VINDO. Não, DA dele não deixa pra lá, vai. Deu duvidou. Eu não ia passar no soletrando. Pois é, rolou. Imagina, você acha? Ele tá matando o Pedro Bial sempre, né? Coisa hoje para nós comentarmos com todos os dias, né? E hoje, claro, nossa roda da fofoca, com os bafões do Felipe Campos, com os bochichos do Vladimir Alves, com as informações e a opinião do Thiago Rocha, tá? Muita coisa, como eu disse para vocês, a gente vai inclusive comentar sobre ontem que nós ficamos devendo, o pessoal tá cobrando pra gente. Então, aguardem que nós já vamos começar, inclusive com a nossa primeira página de hoje, que eu acho que vocês vão gostar bastante, não é mesmo? Gente, olha, aqui no nosso programa também tem Sônia de Papelão, não é só Silvio de Papelão, nem Eliana não, né? Mas essa já fazia parte aqui da nossa Rede TV muito antes dessa história toda acontecer lá, porque todos os apresentadores da emissora têm um totem desse, tem todas as imagens, que a gente fala que é de papelão, mas é um outro material, no saguão de entrada da Rede TV. Agora tiraram todos, ficou um só, mas era assim. Então a gente tinha o nosso também. O Danilo Gentili já andou mostrando o dele também, mostrando o encontro dele com o fã, com o Danilo Gentili de papelão. Então essa história tá virando um meme, realmente, tá ficando muito engraçada. Antes assim, né? Bom, vamos falar da nossa primeira página, então, que eu acho importante, porque nós vamos falar do último capítulo da novela Que Rei Sou Eu, que ontem realmente acabou chamando. Ai, meu Deus, Deus salve o rei. Lá vou eu pra geladeira de novo. Deus salve o rei. E aí vamos falar, gente, o que é justo de ser falado, na verdade, porque olha, eu não gostei da novela desde o começo, vocês sabem disso. Foi uma novela que se perdeu muito pelo caminho, tinha uma ótima proposta, um figurino maravilhoso, uma cenografia perfeita, um elenco de primeira, mas a trama acabou se perdendo mesmo. Teve uma hora que a novela parecia sem pé nem cabeça, e aí houve um ajuste, né? Muita gente cortada, teve a guerra, teve a explosão da mina, teve aqueles que a Catarina mandou matar por conta própria, e foi enxugando o elenco. A entrada do Alexandre Borges, importante como um grande vilão da história também, como o Otávio lá, sei lá. E aí a coisa parece que se ajustou. Mesmo assim, ainda era fraca, mas já era uma coisa mais consistente um pouco. Agora, essa reta final de Deus salve o rei foi uma coisa muito bem feita. O último capítulo de Deus salve o rei, que nós assistimos ontem, valeu pela novela inteira.
inteira, um capítulo primoroso, um último capítulo mais bonito dos que eu já vi ultimamente. Foi uma coisa feita com muita sensibilidade, mas extremamente artístico mesmo, na acepção da palavra, emocionante, bonito de ver, de encher os olhos, né? De mexer com o coração das pessoas, e mais importante que eu achei foi a sensação de justiça que a novela deixa no ar, né? Porque a Catarina morreu de verdade, coisa que eu duvidei. Eu, brasileira, né, nascida no país da impunidade, não estava acreditando muito não que uma assassina como ela iria para a forca e iria morrer mesmo. Eu achava que, como filha de bruxa que ela era, da Brice, ela pudesse de alguma maneira, por algum poder sobrenatural herdado da mãe, também se safar dessa história. Era mais uma vilã solta por aí, mas não. As cenas do julgamento também formaram uma sequência primorosa, ponto ali para o Celso Frateschi, uma participação especialíssima e muito boa como juiz. Marco Nanini não precisa falar nada, né, gente? Monstro sagrado é monstro sagrado. O rei Augusto passou boa parte da sequência do julgamento mudo, mas tudo estava ali na expressão do Marco Nanini, dando para o seu personagem. E depois a sequência dele, em que ele mesmo tem a coragem, em nome da justiça, de condenar a própria filha à morte, porque é o depoimento dele que condena a morte, mesmo que ele peça clemência, mas ele sabia que o risco ali era total. Isso foi uma coisa primorosa. Ele é perfeito, a gente não pode falar menos do que isso para o Marco Nanini. Enfim, esse capítulo realmente valeu pela novela inteira. É um capítulo que só merece elogios, não tenho que criticar. Inclusive o desempenho da Bruna Marquezine como a Catarina, né? Eu também acho, não só a novela se resgatou como um todo no último capítulo, como a Bruna Marquezine no papel de Catarina, a vilã que começou robótica, que começou fria, que era uma coisa que rendeu muitas críticas à Bruna Marquezine, mas eu passei aqui o tempo todo dizendo que ela era uma boa atriz, né? Isso sempre foi inegável. Você não se dá bem num personagem não quer dizer que você não tenha talento, não quer dizer que você não seja uma boa atriz. No andar da carruagem, ela acabou se ajustando nessa outra fase à personagem, e aí ela virou uma vilã natural, uma vilã em que a maldade transpirava por todos os poros, não era aquela coisa gélida, não era aquela coisa mais robótica. Ela humanizou, não é, com toda a maldade possível para um ser humano, a sua Catarina. E nessa reta final, inclusive nas cenas do julgamento, quando ela é condenada a morrer na forca, a interpretação dela também foi 10. E depois, no momento em que ela está para ficar pendurada pela corda, aquela última lágrima, aquilo também matou